E eu, junto com o professor Gui de Franco, nós dois vamos gravar vídeos a respeito da filosofia e da sociologia, tendo como foco sempre o que se estuda no ensino médio e especialmente o vestibular, o que é cobrado de filosofia e de sociologia nos vestibulares, tendo em vista que, como você sabe muito bem, vem sendo cada vez mais cobrado questões de filosofia, de sociologia nos grandes vestibulares que você conhece. Muito bem. Na última aula, vocês conversaram com o professor Gui a respeito da mitologia e da filosofia, as possíveis continuidades, os rompimentos, as características do pensamento filosófico e esse debate que é muito forte, em qual medida a filosofia rompe com a mitologia, em qual medida há uma continuidade. Muito bem. Nessa aula especificamente, nós colocaremos uma questão. Essa aula tem uma pergunta, ela é movida por uma pergunta. E a pergunta é: por que há aquele movimento filosófico, aquela eclosão filosófica grande na Grécia Antiga? Por que os pré-socráticos, Sócrates, Platão e os filósofos que você verá nas próximas aulas, por que eles surgem na Grécia? O que há na Grécia que favorece o surgimento desses filósofos? Então, muito bem, o título dessa aula é As Causas do Surgimento da Filosofia na Grécia Antiga. Caso você tenha interesse em se aprofundar nesse assunto, eu recomendo para você o livro de um grande estudioso da Grécia Antiga chamado Jean-Pierre Vernant. Jean-Pierre Vernant tem livros e livros sobre esse assunto. O mais famoso, As Origens do Pensamento Grego, você encontra facilmente nas livrarias, não é um livro muito grande, vale para você aprofundar esse assunto. Muito bem, então vamos começar pensando essa aula. O surgimento da filosofia na Grécia Antiga, por que a filosofia surge na Grécia? Então, muito bem, lembrando a você que, como você estudou já com o professor Gui na última aula, a filosofia é uma questão central. A filosofia é uma coisa muito importante para a gente, né? Há muitas discussões, muitos debates, muitas teorias sobre o porquê que existe a filosofia. E, bom, nós gostamos sempre da definição mais simples de filosofia. Filosofia é amar a sabedoria, né? Muitos filósofos gostam de lembrar, filosofia é o que nos faz humanos, né? Por isso, coloquei aqui para você uma frase de José Marinho: um homem que não é um filósofo é tudo, menos um homem. Né? Aqui, segundo a visão dele, você não precisa concordar, você precisa pensar, a filosofia é o que nos faz humanos, a filosofia é o que nos distingue dos outros animais. É para você pensar essas questões. Então, muito bem, nós dizemos que na Grécia Antiga há a passagem do pensamento mitopoético, ou seja, o pensamento fazedor de mitos, a mentalidade fazedora de mitos, para falar de uma forma bem simples, que explica o mundo através das suas teogonias, através dos seus mitos, para o pensamento filosófico teorizante. Ou seja, um pensamento que, de alguma forma, busca explicar o mundo sem recorrer aos mitos ou sem recorrer diretamente aos mitos. Então a questão é, por que há essa passagem na Grécia Antiga? Aqui coloco justamente uma frase de Jean-Pierre Vernant, estudioso desse assunto. Na Grécia Antiga, o logos pode ser traduzido como razão, logos pode ser traduzido como discurso, um discurso racional, teria se desprendido bruscamente do mito, como as escamas caem dos olhos de um cego. Então veja que o Jean-Pierre Vernant se posiciona a respeito desse assunto. E ele vê esta passagem da mitologia para a filosofia como um rompimento. Nos interessa aqui, então, nesta aula, pensar o seguinte: por que há essa passagem? Então, a primeira questão é você pensar politicamente, as causas políticas dessa passagem. Ora, no mundo egípcio, no mundo mesopotâmico, em outros países, outros lugares, outros estados da antiguidade, o poder, como você estuda nas aulas de história, era teocrático, ou seja, a palavra do faraó, a palavra do imperador era vista como sagrada e as suas ordens vistas como inquestionáveis. Né? Então as palavras do faraó eram sagradas, uma ordem do faraó, no Egito Antigo, não era colocada em discussão. Como se sabe, na Grécia Antiga surge a tal da democracia, substituindo o despotismo do mundo da Antiguidade Oriental.
Claro que hoje nós sabemos que a democracia antiga era extremamente limitada do nosso ponto de vista. Entretanto, mesmo com os limites da democracia grega, da democracia ateniense, que mulher não pode votar, escravo não pode votar, mesmo com todos esses limites, há diferenças fundamentais da Grécia para o Egito, por exemplo. Ora, na Grécia havia na praça pública, a ágora, era o lugar onde havia discussão, onde tínhamos discussão. Então quer dizer, enquanto no Egito a ordem do faraó era vista como algo incontestável, uma palavra jogada e não colocada em discussão, em Atenas a palavra entrava na ágora, e na ágora os cidadãos, aqueles que eram considerados cidadãos, discutiam, disputavam, havia uma disputa oratória a respeito da palavra, a respeito das ideias, qual lei será aprovada. Como se sabe, na democracia grega, os cidadãos levantavam suas mãos. Antes disso havia uma enorme discussão. Ora, os cidadãos gregos estavam vistos como isônomos, em isonomia, ou seja, dentro da ágora, os cidadãos eram iguais. Tinham isonomia, isegoria, ou seja, todos tinham direito à palavra. Ou seja, o que nós concluímos com isso aqui? Na Grécia Antiga, especialmente no mundo ateniense, especialmente nas polis democráticas, esse ambiente onde existia discussão, onde existia disputa, é muito mais propício para o surgimento do pensamento filosófico do que em um mundo onde a palavra do faraó era vista como sagrada, não era colocada em discussão. Concluindo, na Grécia Antiga, a palavra, a política, a ordem, tudo isso estava em discussão do ponto de vista dos cidadãos, obviamente. Muito bem, então esse é, sem dúvida, um dos motivos do surgimento da filosofia na Grécia Antiga. Então, o fato do mundo das polis gregas ter esse espaço para a discussão, para o debate, da palavra ser colocada em conflito, dos cidadãos entrarem em embates, em discussões políticas e filosóficas, favorece o surgimento da filosofia na Grécia Antiga. Então, muito bem, vamos pensar mais uma das causas para a filosofia se originar na Grécia Antiga. Ora, há sem dúvida uma ligação, eu diria, inquestionável entre o surgimento da filosofia na Grécia Antiga e a escravidão, como há uma ligação entre o surgimento da democracia, entre a efervescência dos esportes e a escravidão. Pois bem, como se sabe, a Grécia Antiga era uma região escravista, baseada no trabalho escravo, em que a base da produção era, sem dúvida, o trabalho escravo. Pois bem, como se sabe, o trabalho escravo liberava o grego do trabalho manual. O grego, por conta da escravidão, por existir esses escravos fazendo os principais trabalhos manuais, o grego estava livre dos trabalhos manuais. Portanto, a escravidão dá um tempo de ócio para o grego, um tempo livre para o grego, digamos. E este tempo pode ser utilizado para a filosofia, pode ser utilizado para os esportes, pode ser utilizado para o trabalho, para a discussão, para a participação política. É só pensarmos, para pensar de uma maneira bem simples, um egípcio que trabalha o dia inteiro, não tem tempo de no final do dia ir para a ágora discutir. A escravidão dá para o grego do mundo antigo o tempo necessário para essas atividades. Como você sabe, surge na Grécia Antiga uma concepção de que o trabalho grego, o trabalho manual denigre o homem, de que o trabalho manual faz mal, faz o homem um ser pior, inferior. Como se sabe, essa concepção surge na Grécia, passa para Roma, é dominante na Idade Média, apesar de grupos como os monges da Ordem de São Bento contestarem essa visão de que o trabalho manual é uma coisa que denigre o homem, que faz mal para o homem. Apesar disso, é uma concepção dominante na Idade Média, a visão de que o trabalho manual denigre o homem. É só no mundo moderno, na Idade Moderna, com o surgimento do calvinismo e tudo mais, que surge uma nova concepção de trabalho. É nessa época que vai se criar a ideia de que o trabalho dignifica o homem, mas até a eclosão das reformas protestantes, a visão e da consolidação do capitalismo, posteriormente, a visão dominante é que o trabalho manual denigre o homem.
Muito bem. Então vejamos alguns exemplos para você pensar essa questão. Aqui então, um filósofo grego muito famoso, Xenofonte, que escreve: o trabalho tira todo o tempo e com ele não há nenhum tempo livre para a república e para os amigos. Então veja que aqui Xenofonte está dizendo que o trabalho, inclusive, é prejudicial à sua amizade. Cícero, grande filósofo romano, diz: o homem que dá o seu trabalho por dinheiro vende-se a si mesmo e põe-se ao nível dos escravos. Então aqui uma visão de que o homem não deve trabalhar. O trabalho é dos escravos. E essa visão é muito importante para a Grécia e para o surgimento da filosofia na Grécia Antiga também. Muito bem. Vamos a um terceiro motivo para explicarmos o surgimento da Grécia Antiga, da filosofia na Grécia Antiga. Um terceiro elemento que torna o mundo grego fértil para o surgimento dos debates filosóficos. Ora, como se sabe, as polis gregas, especialmente Atenas e muitas outras, têm um forte comércio, um forte intercâmbio com o mundo oriental. Quer dizer, técnicas, tecnologias, ideias, pensamentos do mundo egípcio, mesopotâmico, persa, eles passam para Atenas, eles passam pela Grécia pelo comércio. O comércio é não só um momento de intercâmbio de mercadorias, de troca de objetos, é também um momento de trocas culturais. Então, certamente, o comércio valoriza na Grécia um intercâmbio cultural forte, e isso contribui também, isso cria um ambiente fértil, propício para o surgimento da filosofia.